O povo tem sido abençoado, as famílias têm sido abençoadas, e eu quero convidar você hoje a entender uma palavra de Deus. Vamos abrir junto comigo lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Velho Testamento, também segundo livro da Bíblia. Vamos abrir comigo no capítulo 7. Eu tenho que contar para vocês algumas coisas antes de fazer a leitura. Aliás, nós vamos começar no capítulo 6 a partir do versículo 28. Enquanto você encontra na sua Bíblia, quem está em casa vai acompanhar quando o pastor fazer a leitura, você acompanha em casa, vai passar na sua televisão. Mas nós que estamos aqui na igreja, quantas as pessoas muitas vezes pensam estarem passando por uma situação a qual parece que Deus não quer responder, e não é isso a verdade. Deus quer responder a todos, Deus quer abençoar a todos. A Bíblia diz que o povo de Deus estava aprisionado no Egito. E essa prisão que eles estavam vivendo era uma escravidão, era uma dificuldade tamanha que eles passavam, que eles então chegaram a clamar a Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, porque nós sofremos. Os egípcios estão fazendo de nós como escárnio, estão zombando de nós. E esse período, essa fase de dificuldade, eu posso dizer para você que nós, nos tempos de hoje, tratamos com aquela fase mundana, aquela fase de erros da nossa vida. Você já viveu essa fase também? Aquela fase lá do passado, de pecados, perdido, entrelaçado, sendo escravo do diabo, vivendo e fazendo todas as práticas que Satanás ali colocava, e situações que nós aceitávamos estar vivendo. E hoje não, hoje vivemos essa graça, mas nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. Porque para Deus tirar você da sujeira do pecado, para Deus lavar a sua vida, para Deus tirar você daquela mundanice, o Senhor teve que agir e fazer com que muitas coisas acontecessem, para que a tua bênção, para que você fosse lembrado. Então, nós temos que sempre fazer menção da grandeza de Deus. Diga: o meu Deus, Ele é grande. A palavra chega a dizer, gente, nós sabemos que nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente é um Deus que não há medida para a força dele, Ele é poderoso acima de qualquer coisa, amém? Onisciência, o que é um Deus onisciente? É um Deus que sabe todas as coisas, toda a sabedoria, todo o conhecimento de antes, de hoje e depois, futuro, passado, presente, tudo está na mão de Deus. Ele sabe tudo, amém, gente? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um Deus sábio, Ele sabe todas as coisas, de antes, de agora, em qualquer momento. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe exatamente o que fazer. A onipotência é o poder de Deus, não há ninguém mais poderoso que o Senhor. E a onipresença é que Ele está em todos os lugares. Não há ninguém que possa se esconder de Deus. Há um salmo de Davi, o Salmo 139, o Salmo 139 ele fala claramente isso: Senhor, como poderei eu me esconder do Senhor? Como que eu faço para fugir de Deus? Há uma forma de fugir de Deus? Lá já fazemos também menção de Jonas. Jonas, lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele era conhecido como o profeta fujão. Ele fugiu de uma autoridade que Deus havia dado para ele, e quando ele tomou aquela decisão, quando ele fez aquela obra que Deus chamou ele, então ele fez o quê? Ele voltou atrás e foi até a cidade, porque Deus sabia que na palavra que esse homem desse, toda a cidade de Nínive se converteria. Diga graças a Deus. Então nós não temos que questionar o porquê. Mas pastor, eu vou pregar para pessoas que não querem nada com Deus? Eu vou falar para pessoas, por exemplo, acredito eu, você veio aqui hoje buscar pela família, ou você que me acompanha agora, você deve ter algum familiar, ou pessoas da sua família, que é difícil de lidar. Você tem pessoas assim no seu ambiente familiar? Quem tem gente assim? Você tem? Pastor, tem pessoa que é difícil de você dar uma palavra para ela, tem pessoa que é difícil de você ter até uma comunicação com a pessoa, porque a pessoa é, como diz um dito, é duro, é uma pessoa osso duro de roer, tem um coração de pedra. Você fala, você ensina, você mostra, mas mesmo assim a pessoa continua fechada. Então nós temos que entender, quando Deus ouviu a oração do povo de Israel, os israelitas, os hebreus, Ele então moveu-se em enviar socorro. Diga comigo: se eu clamar com fé, tem que ser com fé. Se eu clamar,
Deus enviará socorro. Agora eu pergunto para você: eu estou sendo escravo, falando do Egito e aqui agora o povo hebreu. Se eu estou sendo escravo no Egito, o máximo que vai acontecer de eu clamar é Deus me responder. O que você não pode fazer é ficar calado, aceitar. Ah, pastor, eu não consigo sair disso. Deus enviou então Moisés com o interesse de falar com Faraó. Entenda que Faraó, como o Faraó praticamente, para a gente que consegue entender um pouquinho melhor da hierarquia dos reis, né, da monarquia, o Faraó era o rei do Egito. Então ele, com toda a autoridade e poder, ele poderia facilmente mandar matar o Moisés e o Arão. Facilmente eles seriam mortos, porque ele tinha poder sobre o exército, ele era aquele que mandava e desmandava no Egito. Só que Deus chama o Moisés e fala: Moisés, o negócio é o seguinte: eu vou enviar vocês até o Faraó, e vocês vão chegar até ele. Quando vocês chegarem até ele, vocês vão falar o que eu disser. Amados, quando nós vamos lidar com pessoas de coração duro, nós não podemos usar a nossa força de vontade, nem as nossas palavras. Tudo bem com vocês, gente? Fale com o pastor, senão o pastor pensa que estou sozinho, né? Quem está em casa não tem jeito, né? Mas eu sei que está aqui em casa, fala comigo. Então, o que acontece? Quando Deus enviou Moisés, o interesse do Senhor para com Moisés era simplesmente ser o porta-voz do céu. Então, quando você é usado por Deus para trazer a libertação para a tua família, você é um porta-voz da onde, irmão? Do céu. Você é um porta-voz de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, você está simplesmente sendo boca de Deus, você fala por Deus. Então vamos compreender o seguinte: Moisés é chamado para libertar o povo do Senhor, não se esquecendo que o libertador, quem é? É o Senhor, não é o Moisés. O Moisés é só o porta-voz. Então entenda: se alguém despreza você, se alguém distrata você, se alguém talvez de coração de pedra te maltrata, não fique chateado, porque você só está fazendo o que o Senhor te mandou. Deu para entender aqui ou não? Deu para entender? Então nós não podemos negar a palavra, mas não podemos também obrigar ninguém a fazer o que eu quero. Deu para entender? Podemos começar a mensagem então? Versículo de número 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então, qual que era a informação que Moisés tinha para passar para o Faraó? Você só vai falar o que eu disser que tem que ser dito. Não é para você nem aumentar e nem diminuir. Agora aqui entra um pedacinho da mensagem de hoje. Você já percebeu que nós queremos, ou melhor dizendo, não sei, aqui hoje nós não estamos em tantos casais, mas eu já vi como pregador, acompanhando os cultos, às vezes está o marido e a esposa um do lado do outro. O pastor está pregando alguma situação, trazendo uma palavra, aí a esposa ou o marido faz assim, viu? Sabe essa cotoveladinha ou não? Ou aquele beliscão, isso aí é para você, viu? O pastor está pregando tudo isso para você, é só para você isso aí, tá? Escuta o que o pastor fala, né? Aí quando é controvérsia, daí, viu? Agora é você, isso é para você. Sabe aquela pessoa assim? Você conhece gente assim? Tomara que não seja você, né? Porque nós muitas vezes queremos que as pessoas façam aquilo que Deus deu para quem? Para você. Deus falou com você algo, é para você. Agora o Moisés está sendo chamado para falar algo que Deus quer falar, que é diferente. Deu para entender, gente? Deu para entender? Eu vou falar de novo. Quando Deus fala com você, é eu que tenho que fazer. Moisés escutou o Senhor dizendo: Moisés, eis que você vai ser o libertador, você vai ser levantado daqui, você vai ser aquela sarça ardendo em chamas. Ele disse: tire a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Aí Deus falou com ele: eu vou escolher você para ir lá no Egito e libertar meu povo. A palavra para Moisés era: obedeça o que eu estou falando, vai porque eu vou te usar. Então a palavra para Moisés específica era ser obediente a tudo que o Senhor dissesse. Porém, para o Faraó não era a mesma palavra que o Moisés recebeu. Está conseguindo entender assim?
Deu para entender? A palavra de Deus para Moisés é uma, para o faraó é outra. Então não adianta a irmã querer chegar em casa, ou o irmão querer chegar em casa, ou você de casa querer falar, viu, o pastor falou para você. Aquilo que você entendeu acerca da sua vida é você que tem que praticar, não o marido, não a esposa, não o filho, nem ninguém, é você. E não adianta aquela palavra que veio ao meu coração para que eu pratique, querer fazer com que os outros pratiquem também, porque Deus tem uma palavra ao coração dele para falar com cada um de nós, lembrando que o Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Enquanto o pastor está pregando a palavra, o Espírito Santo vai testificando no coração de cada um, uns com problemas físicos, outros com problemas espirituais, outros com problemas no casamento, e assim por diante vai. Só que a mesma palavra, o Espírito Santo consegue direcionar o coração de cada um àquilo que Deus quer falar. Então a voz de Deus, ela é clara e audível. Deu para entender? Então Moisés, ele escuta o Senhor dizendo, olha, você só vai falar para o Moisés o que eu tenho para falar. Tem pessoa que ela escuta uma palavra, ela vai repassar a palavra, ela coloca uma pitadinha da vontade. Presta atenção, ela está dando a palavra de Deus para alguém, mas ela acrescenta um pedacinho da parte dela. Minha mãe dizia assim para mim quando eu era criança, quem conta um conto aumenta um ponto. Alguém já ouviu essa ou não? Quem conta um conto aumenta um ponto. É igual aquela brincadeira de telefone sem fio. Fala uma coisa aqui, o outro fala, vai aumentando, chega no final é uma coisa totalmente diferente. Então nós não podemos distorcer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu vou chamar a tua atenção, nós não podemos desanimar. Por quê? Versículo de número 30 melhor dizendo. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou o que, gente? Incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? É uma pergunta. Olha para o pastor, deixa eu explicar uma coisa para você. O que o Moisés entendeu? Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que falar com Faraó, porém eu sou um homem de lábio pesado, eu não tenho eloquência nem sequer para falar com ele. Alguns teólogos chegam a dizer que ele era gago, né? Acredito eu que alguns até queriam zombar da gagueira dele, não sei se era gago ou não, mas alguns dizem que era. Mas eu queria chamar a ênfase para essa parte específica. Quando a Bíblia fala que Deus chama Moisés, irmão, o Moisés ele automaticamente ele fala, Senhor, o Faraó nunca vai me ouvir, sabe por quê? Porque ele já havia falado com o Faraó outra vez, e Faraó fez o que, gente? Fechou o coração. Você já conversou com alguns faraós na sua vida ou não? Já conversou com alguns faraós? Pessoas que você lança a palavra, pessoa que você fala de Jesus, só que a pessoa não aceita. Você fala acerca da fé, acerca do evangelho, e a pessoa não entende, ela fica do contra, ela fica como se estivesse neutra, ou até mesmo revida, né? Com palavras duvidosas, às vezes até com zombaria. Tem casos que acontece assim. Então quando o Senhor fala com Moisés, eu acho muito importante isso, que Moisés ele falou, Senhor, eu já falei uma vez, o Senhor acha que Deus que Faraó vai me ouvir? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, desculpa, mas o Senhor está errado. Quando você se levanta para falar, Deus, mas como que isso vai dar certo? Você está dizendo a mesma coisa, como se Deus tivesse, o Senhor está errado, Pai. Eu falo para essa pessoa, ela não se converte, o Senhor disse que é só pregar o evangelho, o Senhor disse que é só fazer assim, por que não está acontecendo? Aí surge essa dúvida no nosso coração, e é essa dúvida que nós não podemos deixar dentro de nós, amém, gente? Essa dúvida não pode permanecer na nossa vida. Então, para que nós possamos entender o que Deus quer fazer e falar para a nossa família, nós precisamos simplesmente ouvir o que Deus quer e falar só o que Deus quer. Eu não preciso nem acrescentar e nem tirar, não precisa acrescentar nada. Você não está indo para a igreja, né? Pastor está perguntando de você. Não, você não precisa fazer isso, porque essa é a tua palavra, e na tua palavra você converte alguém? Na palavra aqui do pastor Jefferson converte alguém? Não. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então quem convence é a palavra dada por Deus.
Não é o que você pensa. Mas pastor, eu estou vendo que está errado. Vamos pensar o seguinte, preste atenção para a gente poder conseguir entender essa mensagem. Quando chegou então Moisés falar com o faraó, pense assim, Deus mandou falar para você libertar o povo dele. É só isso que Deus pediu, mais nada. Deus pediu, peça para que Faraó liberte o meu povo. E ele fala assim, e tem mais, eu estou vendo alguém ali, estou vendo uns amigos meus ali, que eles estão apanhando de graça, estão trabalhando ali, e você não faz nada, meu Deus vai pesar a mão sobre você, hein? Já ouviu dessa? Eu acredito que já deve ter ouvido. Que a pessoa, ela quer falar a palavra de Deus, mas ela quer pôr um dedinho dela também. Ela quer falar alguma coisa de acordo com o que ela acha que deveria ser, não o que Deus quer. Aí agora o capítulo 7, o Senhor Deus começa a falar com Moisés o que ele tem que fazer. Versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus, sobre quem, gente? Sobre quem? Versículo 7, capítulo 7, versículo 1, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. O que Deus falou? Gente, Deus disse, eu te coloquei como um Deus sobre Faraó. O que ele quer dizer? O Faraó não tem poder para fazer mal para você. O Faraó, ele está abaixo de você, Moisés. Esse homem, este Faraó, ele não pode fazer mal algum para você. Você está acima dele, diga graças a Deus. E vou explicar por quê. Aí ele termina, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então o que ele está falando? Já que você não consegue falar, já que você tem essa dificuldade, já que você está achando que é esse o problema, então eu falo com você, e o teu porta-voz vai ser quem? Quem vai proferir as palavras? O Arão. Já que você não sabe fazer, por exemplo assim, pastor, eu não sei pregar. Um dia, eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa. Eu lembro que um dia, até ouvi um missionário uma vez falando, olha, tem pessoas contando testemunho da nossa TV. Alguém tem nossa TV? Nossa TV é um sistema muito maravilhoso de comunicação que você recebe na sua casa, que você tem ali a TV, que só tem programa abençoado, só cultos ali para você acompanhar. E quando o missionário falava, uma pessoa deu testemunho, dizendo, pastor, eu coloquei na minha casa a nossa TV e coloquei também na minha empresa. E na minha empresa eu deixava passando os cultos. Aí as pessoas vinham ali, era uma empresa alimentícia, tá? Aí eles vinham para fazer o lanche ali na empresa, ali na lanchonete deles, e eles ficavam assistindo, passava lá quem estava pregando, missionário. Tem um canal da nossa TV que passa o show da fé o dia inteiro, acaba um, começa outro, e ali estava passando o missionário. Até que um dia veio uma pessoa que falou, por que vocês deixam nesse negócio? Tem como trocar de canal? Puxa, não dá para trocar, nem tem antena de TV aberta, porque é um sistema, né, da TV da igreja que eu participo, e aí eu deixo nos canais que fica passando os cultos, né? Só coisa boa que passa aí. Não sei para que isso aqui. A pessoa ficou contra, um familiar, né? Já deu para entender. Não vou falar por alto, vou falar por alto para não ficar dando nome aos bois. E foi passando um dia, foi passando outro. Não é que um dia a palavra, o missionário estava pregando no show da fé, pregando a palavra ali naquela TV da qual ele sempre negava. Daqui a pouco, quem começou a se render ao evangelho? Quem começou a se render? Você era o Moisés. A pessoa que colocou a nossa TV em casa era o Moisés. Recebeu uma autoridade, recebeu o poder de Deus para abençoar a família. Só que ouvindo a boca dele mesmo, eles não se converteriam. Mas quando viram o Arão, né? Viram o missionário pregando o show da fé e a mensagem cada dia entrando no coração, até que todos se converteram. Diga graças a Deus. Aquela família, aqueles irmãos se converteram, acompanhando no trabalho. Quando ia para casa, chegava em casa, às vezes tinha aquele almoço de família, chegava a família, estava ligada à TV, o missionário pregando. Talvez você não saiba pregar, mas coloque pregações na sua casa. Começa o show da fé, liga a televisão lá, pastor, mas é que o senhor tem que entender, porque meu marido disse, minha esposa aquilo, meu filho aquilo outro. Não, esquece isso aí, liga lá. Você não precisa nem que a pessoa escute. A pessoa às vezes está fazendo de conta que não está escutando, só para não dar o braço a torcer para você. Ela está ficando dura de coração, só para não aceitar que ela precisa de Deus assim como você. Mas irmão, como diz um dito popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Irmão, a palavra de Deus, meu irmão, ela vai se cumprir.
Irmão, ela não veio, não foi por acaso que Moisés foi enviado para o Egito. Moisés, ele tinha um projeto, e esse projeto só há de se cumprir se ele ficar firme e não voltar. Então agora ele fala, versículo de número 2: tu falarás tudo o que eu te mandar, e a Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então o que ele disse? Você só faz o que eu mando. Aí você pede para o seu irmão que ele fale com o Faraó, e Faraó vai escutar. Peça para que liberte o nosso povo, para que liberte o meu povo que está preso aí. Amados, quando você começa a deixar Deus agir, quando você começa a deixar o Senhor fazer a obra do jeito dele, na verdade eu posso até acrescentar aqui, né? Não acrescentar a palavra, mas ao entendimento. Quando você acrescenta do seu jeito, você está atrapalhando em vez de ajudar. Quando você quer fazer do seu jeito, eu acho que não tem que ser assim, por que que você não vai para a igreja, por que que você isso, por que você aquilo, ao invés de ajudar, a pessoa fica mais dura ainda, mais difícil fica a situação, mais pesado vai ficar. Então olha o que Deus fez agora para poder provar a grandeza dele para Moisés, versículo de número 3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu acho que você sabe quais sinais e quais maravilhas eu estou falando. Ele teve aquele momento que falou então Moisés, falou Arão com o Faraó, e o Faraó não deu ouvidos. A Bíblia diz que naquele momento que ele falava com o Faraó, e Faraó não dava atenção, porque estava o coração fechado, a Bíblia diz que Deus então fala: Moisés, vai lá e fala que vai ter praga tal, vai lá e fala que vai ter praga tal, vai ter praga tal, vai ter praga tal. Gente, essas maravilhas que aconteceram, fizeram com que os egípcios soubessem quem é Deus. Gente, mas que Deus mau esse que fez tanta praga? Irmãos, vamos falar a verdade, você já deve ter ouvido isso, não está escrito na Bíblia isso, tá? Mas é uma frase bem dita, de acordo com muitos ensinamentos, a gente pode usar ela que vem a calhar. Por exemplo, a pessoa que ela acha, ela pensa, aliás, melhor dizendo, tem pessoas que ela tem um coração que ela acha ser melhor que outras pessoas, e ela nunca vai se quebrantar. Aí ela precisa, como diz um dito, né? Quem não vem por amor, acaba cedendo pela dor. Então, como o Faraó, por amor, não libertaria o povo, então tá bom, já que é o povo do Deus Altíssimo, então eu vou libertar. Não, ele, quanto mais o Moisés falava, mais duro ele ficava, mais firme ele ficava. O que representa isso para a gente hoje? Irmãos, quando a gente fala de uma maneira que estamos sendo usados por Deus, ainda que a pessoa tenha uma aversão, ainda que a pessoa fique contra aquela palavra, ainda que a pessoa não aceite, se você deixou somente a semente do Evangelho, somente a semente da palavra, pode ter certeza que ela vai crescer. Em algum momento, eu vou dizer para você, já tive casos, isso aconteceu comigo, em outro tempo, de pessoas que conheceram o meu passado, por exemplo. O que é o meu passado? A pessoa errada, vivia no mundo, no Egito, e falava: puxa vida, como que eu vou falar com esse cara que diz que é pastor, olha quantas coisas erradas que ele viveu no passado. Moisés, não se esqueça, quando ele foi assumir o chamado dele, a Bíblia fala que ele não queria aceitar, porque ele dizia: Senhor, eu sou um homicida, eu matei uma pessoa. Deus, irmão, ele pode mudar a vida de qualquer um. Só que quando ele chega até agora diante de Faraó, nós conseguimos entender que agora ele reconhece que é Deus que está fazendo a obra, não é o Moisés especificamente. E como eu disse para você, algumas pessoas nem me consideravam, familiares, amigos, nem considerava como um pastor, como um pregador do Evangelho. Até o dia, como diz um ditado, até que a dor bate. Quando a situação, como diz um dito, né? Quando o calo aperta, aí a pessoa recorre aonde tem força, onde dá, a pessoa vai atrás. Ela fala com você que reza, reza lá então por nós também. Você tem pastor, então pede para o teu pastor. Quem já teve esse caso assim já? Já aconteceu com você ou não? Levanta a mão, quero ver, já aconteceu?
Pastor, você é da igreja, eu não sou crente, eu não sou evangélico. Mas fala para o teu pastor orar lá, por favor, ajuda nós lá em oração. Toda ajuda é bem-vinda. Só que em outro tempo, nem ouvir você falar a pessoa queria. Irmãos, tem muitas pessoas que ela não vem por amor, que ela não vem com prazer de buscar a Deus, mas quando a dor bater, ela vai precisar do Senhor. E não queremos, oramos para que a pessoa, venha buscar a Deus sem precisar passar por uma luta. Mas como o faraó era duro de coração, ele vai ter que enfrentar todas as lutas. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas a Bíblia chega a dizer, se não estou enganado, foi o apóstolo Pedro que falou isso, ou o apóstolo Paulo. Jesus agora não me falha a memória, mas ele disse assim: foi-me bom ter sido afligido. Existem aflições que nos fazem se render e entender que é só Deus que pode fazer alguma coisa. Existem situações que fazem a gente compreender: não adianta eu querer bater de frente, não adianta eu querer brigar, não adianta eu procurar a lei, não adianta eu querer procurar. Não, o negócio é confiar em quem? Em Deus. Eu vou confiar em Deus. Pode ser que a situação eu poderia tentar resolver, negociar, conversar, mas às vezes, meu irmão, a situação só piora. Por isso, gente, nós temos que entender, no momento certo, aquela pessoa mais perdida, a pessoa que menos dá atenção para a pregação do Evangelho, ela vai vir até você. Se você tiver durante todo o tempo mostrado bom testemunho, não querer obrigar ninguém a ser crente, não querer obrigar ninguém a fazer nada, chegará um momento que a pessoa vai falar assim: ô fulano, ô dona Maria, ô dona Sebastiana, ô dona Joaquina, ora por nós aí, ora ao teu Deus lá, fala com o pastor. Irmão, o Senhor faz, irmão, a obra dele perfeita. Tem pessoas que são duras, mas não tem ninguém tão duro, tão forte quanto o nosso Deus. Ele sabe, melhor não é mais fácil a gente se render de uma vez do que ficar sofrendo? Não é mais fácil? Não é mais fácil se render ao Senhor? Mas infelizmente nós sabemos que o ser humano ele faz o caminho inverso, Ao invés de se render, entender, deixar o orgulho de lado e deixar todo sentimento de perca, e aceitar que é o Senhor que muda a história de uma pessoa, porque muitos dizem, não precisa de igreja, mas quando o calo aperta, peçam para as pessoas da igreja orar, peça para os crentes orar, peça para o pastor orar. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque tem pessoas de coração duro, mas não há coração duro que Deus não quebre. Diga graças a Deus. Termino a mensagem agora em Êxodo 9, versículo de número 16. Olha o que diz aqui, vamos lá, versículo 16: mas deveras para isto te mantive para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Como eu encurtei aqui a história um pouquinho, o que acontece? As pragas, as pestes, elas estavam já iniciadas, já tinham começado as pragas. Eles vinham, se arrependiam, Deus tirava as pragas, aí ele fechava de novo o coração, quando favorecia, favorecia ele fechava o coração de novo e impedia o povo de Deus de ir embora. Aqui Deus fala para Faraó: Faraó, peraí, mas você sabe que você só está de pé porque eu quero. Você tem que entender, você só está de pé por mim. Não tem ninguém aqui que poderia tirar você da minha mão. Irmão, não tem ninguém que fuja de Deus. E Deus fala para ele claramente. Eu vou ler o versículo 15 para ficar mais claro para você, porque ele fala assim, porque agora eu tenho estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Você só está de pé até agora porque eu quero, porque se você está achando que você pode brincar com o meu povo, porque toda sorte de pragas que existir vai vir contra vocês. Então o que ele está dizendo? O Faraó, não adianta você ficar duro, porque eu vou tirar meu povo daí, custe o que custar. Quem é povo de Deus, diga amém. Se você é povo de Deus, irmão, o Senhor tira você da mão do Faraó. Pode passar o tempo que for, pastor, a minha família, eu tenho pessoas que ainda não são de Jesus, tenho pessoas que ainda não servem a Cristo. Então você vai colocar uma determinação: Senhor, o Senhor disse através de Moisés que o Senhor libertaria o povo do Senhor, custasse o que custasse, independente do que fosse.
praga alguma, meu irmão, entrava nas casas dos hebreus, mas na casa dos egípcios, irmão, a Bíblia fala que a água virava sangue. A Bíblia fala, irmão, que enchia de rãs, enchia de piolhos. Lembram disso? Lembram? Irmãos, todo tipo de praga, até a praga que aconteceu, meu irmão, a morte dos primogênitos. Irmãos, tem pessoas que ela só vai entender que precisa de Deus com percas. Diga comigo, misericórdia. Que não precise ter percas na sua vida para você entender o que você tem que fazer. Que você não precise perder nada, nem ninguém na sua vida, nem a si mesmo, para você, meu irmão, alcançar a graça de Deus. Melhor é fazer o que, gente? Você faz comigo assim, ó, simbolicamente, faz assim comigo, ó, pega o orgulho e joga fora. Melhor coisa que você faz, porque enquanto você fica com orgulho no coração, mas pastor, eu só dei uma palavrinha só. Pois é, aquela palavrinha que você aumentou, que foi o problema. Não põe o dedo, o que Deus está fazendo já é perfeito, você não precisa querer melhorar nada, diga amém. Diga comigo, eu não preciso melhorar nada no que já é perfeito. O que já é perfeito não precisa ser melhorado, você só precisa cumprir aquilo que Deus deu para você. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Vamos orar. Vocês receberam o pedido da família, o impresso? Receberam o seu pedido de oração? Vamos fazer nossa oração então. Se você puder agora, pegue esse pedido. Se você não tem nenhuma dificuldade que lhe impeça, eu peço que você se ajoelhe, coloque-se de joelho diante da poltrona onde você está. Você em casa também, você pode se ajoelhar assim como eu farei aqui agora, e nós vamos clamar aos céus pela nossa casa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós sabemos, ó Deus, que há um Deus que guarda a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, está dominando, guardando nossa vida. Tudo está em tuas mãos. Nada passa do Senhor sem que o Senhor saiba. Meu Deus, entra em ação em favor da nossa família, em favor dos nossos. Jesus, quantas pessoas têm sofrido, meu Deus, mães que choram, meu Deus, pelos seus filhos que estão, meu Pai, vivendo num mundo de drogas. A mãe dá conselho, o pai dá conselho, mas o filho não abandona o erro. Meu Deus, a esposa conversa com o marido alcoólatra, mas o marido não escuta, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Cura, trata, liberta estas pessoas. Meu Deus, onde há brigas, onde há contendas, onde há um ódio, ó Deus, no coração destas pessoas, que o Senhor faça mover os céus, que o Senhor faça, meu Deus, com que estas pessoas entendam a grandeza do Senhor. O Senhor só queria mostrar, meu Pai, para todo o Egito, para todas as nações, que o Senhor era o grande Deus, ao único a ser buscado, mas muitos não entendem, muitos não compreendem. Por isso eu te peço orando, tua palavra diz, tudo que pedirdes orando, crendo recebereis. E eu creio, Pai, eu creio na mudança do marido dessa irmã, eu creio na mudança, ó Deus, dos filhos dessa irmã. Meu Deus, eu creio na transformação da esposa deste homem. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa, meu Deus, a oração que essa irmã está fazendo. Ouça a oração dela, ouça a oração dele, que ora, meu Deus, pedindo a tua ajuda por alguém que está doente, por alguém que está enfermo, por alguém que está abalado, alguém que está, meu Pai, com o Covid. Jesus, escute o nosso clamor, que haja uma transformação dentro da nossa casa, que na nossa casa não haja peste, que na nossa casa não haja fome, que na nossa casa não haja falta de entendimento, que não haja falta do amor, mas que esteja, meu Pai, a tua presença em abundância, nos guardando, nos protegendo. E nós levantamos juntamente a nossa voz e dizemos: toda obra do maligno, toda obra mentirosa, toda obra do diabo, toda obra mal feita, enviada para destruir, para acabar com o casamento, para destruir a família, nós levantamos a nossa voz e dizemos: Satanás, bata em retirada, saia do nosso meio. É uma ordem que nós lhe damos. Nós exigimos: todo o teu mal, toda a tua obra maligna, saia, vá embora
em nome de Jesus Cristo. Pai, receba a tua igreja, meu Deus, que nossas petições cheguem até o Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte, bem bonito, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Deus abençoe os amigos de casa, até mais, em nome de Jesus.